Saúde no Ar convida você a participar de uma semana de esclarecimentos sobre as doenças coronárias que mais matam no Brasil e no mundo. Doença de Chagas, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, entre outras. Conheça as causas, sintomas, tratamentos, prevenção e assuma um compromisso com sua saúde e bem-estar. Semana de Cardiologia, de 22 a 26 de abril. Participe! Juntos com você, a partir de agora, nessa primeira semana de cardiologia, momento para trocar ideias, esclarecer, tirar dúvidas e o mais importante, mudar de vida, assumir um compromisso com a sua saúde e com o seu bem-estar. Nós estamos juntos aqui nessa mesa, uma alegria muito grande poder levar até você essas informações de qualidade e contribuir para a sua melhor saúde e qualidade de vida. Nós estamos aqui na mesa com Ezequiel Oliveira, que sempre participa com a gente, também abrindo essa semana e falando sobre os motivos dessa semana. O Dr. Marco Guedes também está com a gente, ele que é cirurgião cardiovascular do Hospital da Bahia e hoje vai participar com a gente, cirurgião cardíaco e coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital da Bahia. Marco Guedes, bem-vindo ao programa Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes, bom dia, meu querido irmão Ezequiel, meu amigo Cláudio das Virgens. Apresentando o nosso primeiro convidado, então, dessa semana. Exatamente, parabenizar a saúde, o programa Saúde no Ar, a Rádio Celso, por essa semana de cardiologia, né? Um momento tão importante para a gente poder aproximar, né, a informação médica real, de utilidade pública, das pessoas que realmente precisam. Parabéns, uma iniciativa maravilhosa, a gente vai ter a oportunidade aqui de discutir vários temas de relevância. Então a ideia é que os ouvintes participem. Esse programa, essa mesa, essa semana foi pensada para você. Então ligue, interaja, traga o seu caso, traga o seu problema, a sua situação e vamos conversar, esclarecer essas dúvidas e ter mais saúde. Ezequiel, então, abre o nosso programa com seu editorial e estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, primeira semana de cardiologia. Conhecer, prevenir e transformar. O conhecimento liberta. Em suas diversas formas de interações, fazem-nos agentes do desenvolvimento. Na modulagem entre observado e observador, vai prevenindo e transformando as ações em causas e efeitos. O conhecimento é luz, é a porta-chave da evolução. Saber que estamos conectados no emaranhado universal de conhecimentos e ações traz à luz o conhecimento que está disponível. Basta acessarmos. A via desse acesso rápido e seguro é o autoconhecimento. Nele vamos conhecendo, prevenindo e transformando nossas ações em evoluções. Conhecer, prevenir e transformar para tornarmos pessoas melhores, sociedade saudável e próspera. Paz e luz. Ter saúde, conhecer, prevenir, transformar. Primeiro a gente vai conhecer. Começando hoje, né, com as doenças coronarianas, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio ele que é o coordenador do programa de residência médica em cardiologia do Hospital Ana Nery, Dr. Cláudio das Virgens. Por favor, nos apresente então as doenças coronárias, quais são os principais problemas ligados a esse tema. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Celso. Agradecer a Marco Guedes o convite, é uma honra estar aqui. Parabenizar Ezequiel pelo seu editorial, muito legal, a verdade liberta. Hoje a gente tem a doença coronária como a sua manifestação de aterotrombose, caracterizada por infarto, angina ou morte súbita, como a principal causa de morte no mundo. Estima-se que hoje são 17 milhões de mortes no mundo inteiro por esse contexto de doença. No Brasil, também as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, né? Nós temos em média 1 milhão de mortes por ano e um terço disso, 300 mil mortes, são devidas a doenças cardiovasculares. E quando a gente se debruça sobre os números da DataSUS, dessas 300 mil mortes, 110 mil mortes aproximadamente são causadas por infarto e 99 a 102 mil mortes por AVC. Em comum, 85% em média dos pacientes que tiveram infarto ou AVC têm hipertensão. A gente vive no estado mais negro da federação, onde a hipertensão é muito prevalente. Então a doença cardiovascular hoje é um problema grave de saúde pública, precisa ser visto desta forma. E penso que, para iniciar, esse é um dado relevante para que o nosso ouvinte pense. Se eu tenho uma dor no peito, se eu tenho uma falta de ar
quando eu faço um esforço físico, sensação iminente de perda de consciência, isso pode ser um alerta importante de que algo não vai bem comigo e eu preciso procurar o médico. Pois é, e quando esse alerta acontece, o que o ouvinte efetivamente faz? Será que procura o médico? Será que espera um pouco mais? A questão da automedicação também pode acontecer? Interaja com a gente, participe. Esse é o seu momento, a semana foi pensada para você, como falamos no início do programa. Guedes, então, tudo isso acaba tendo impacto também social na saúde pública, né? Sem dúvida, Patrícia. Eu gosto muito de fazer analogias, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui em outras vezes, e eu gosto de fazer analogia com o entupimento do encanamento da casa, né? O Dr. Cláudio falou muito bem aqui, é um problema de saúde pública gravíssimo, isso começa lá atrás com os fatores de risco que vão se incidindo ali e aumentando as questões, né, os problemas que podem acontecer. E ao longo do tempo, esse encanamento da casa ele pode ter entupimentos e ele precisa ser cuidado. E isso é traduzido em doenças. Toda dor no peito, doutor Cláudio, é problema nas coronárias, é problema no encanamento da casa. Se a gente pensar em doença coronária, Guedes, a doença coronária é a causa mais comum da gente encontrar pacientes com dor no peito em emergências médicas. Se a gente pudesse dar números, nós diríamos que 16% dos pacientes que chegam à emergência com uma dor no peito, eles podem ter um infarto agudo do miocárdio. Outras duas doenças muito importantes e graves são a embolia pulmonar e a dissecção aguda da aorta, que felizmente são muito graves e são menos prevalentes. E compõem o que nós chamamos de tríade mortal: infarto, dissecção de aorta, embolia pulmonar. Então, um paciente faz uma dor torácica aguda, ele pode ter uma dessas três possibilidades. Existem outras causas menos comuns de dor no peito e, na maioria das vezes, os pacientes não vão ter uma doença cardíaca. Eles vão ter uma dor de uma causa que, às vezes, a gente não consegue detectar, mas o papel do médico na sala de emergência é excluir doenças que sejam potencialmente letais. E, uma vez que você exclui doenças letais, esse paciente deve voltar ao ambulatório, ao consultório do médico, para fazer um acompanhamento regular e investigar outras causas, como espasmo de esôfago, doença do refluxo ou doenças gastrointestinais, que podem se manifestar como dor no peito. Maravilha, Cláudio. A gente sabe que quando se trata de doença coronariana, na presença de um infarto, exatamente o tempo ele é fundamental para o sucesso do tratamento e a redução de sequelas, né, de problemas que vão seguir com esse paciente aí, depois desse tratamento inicial. Existem sinais, o que a gente poderia falar para os ouvintes em relação aos sinais e sintomas que exibam a maior probabilidade dessa doença realmente ser coronariana e uma necessidade iminente que essa pessoa procure rapidamente a emergência para um tratamento imediato? Veja, quando a gente pensa em sintomas e sinais, de um modo geral, nós discutimos, né? A dor típica, ou a dor do livro, aquela que quando a gente lê, não há dúvida que você tem um sintoma ameaçador à vida. É uma dor em aperto ou constrictiva, sob a região precordial ou a parte esquerda do tórax. Ela é difusa, então você não consegue localizar com o dedo. É um sintoma de característica difícil, pode estar associado à suadeira, náusea, vômito. Você pode ter falta de ar, que a gente chama de dispneia. Ela pode irradiar para os braços, para o queixo. A sensação de que a mandíbula estiver sendo estrangulada, esmagada. Num contexto desse, é muito provável que o indivíduo tenha um infarto. Então ele precisa procurar a emergência. Mas veja, esse é o cenário que salta aos olhos. Existem outras situações onde o indivíduo ele pode ter uma dor completamente, que nós chamamos de atípica. E a gente pode dizer, metade dos pacientes que infartam o fazem com a dor atípica. Uma dor sem características como as que a gente escreveu anteriormente. E num contexto desse, a percepção de um sintoma ameaçador à vida pode ser mais importante do que a qualidade do sintoma. Então o que eu recomendo aos meus pacientes é, uma vez tendo dor no peito, procure a emergência. Por que procurar a emergência? Existe um ditado de tempo é músculo, como você falou. O sistema cardiovascular, o coração ele é irrigado por uma série de tubulações, as artérias. E elas levam o material necessário para que as células funcionem bem e o coração possa contrair. Então, se eu tenho uma placa de colesterol que oclui uma artéria, total ou parcialmente, eu estou reduzindo o fluxo de sangue e nutrientes para o coração. Isso causa um infarto. Quanto mais tempo essa artéria ficar ocluída, maior a probabilidade de óbito ou de complicações graves, como a ocorrência de insuficiência cardíaca, que nós discutiremos aqui, se não me engano, na quarta ou quinta-feira, não tenho certeza.
A insuficiência cardíaca é uma complicação grave, letal, a longo prazo e compromete muito a qualidade de vida do indivíduo. Então, tempo é músculo, emergência imediata, avaliação de infarto. Se tem infarto, estratégia de reperfusão. Para você ter uma ideia, recentemente um colega nosso publicou uma tese de doutorado, Dr. Nivaldo Figueiras Filho, onde ele demonstrou que em nosso estado, Salvador, tem taxas de mortalidade associada ao infarto muito baixa, em torno de 5% a 6%. O interior do estado, onde os pacientes não têm acesso à unidade de pronto atendimento, emergências qualificadas, o que a gente chama de estratégia de reperfusão, remédio para resolver o coágulo, que a gente chama de trombolítico, ou cateterismo cardíaco por angioplastia, ou cirurgia de urgência. A mortalidade chega a 34%. 34% era a mortalidade do infarto na época em que eu nasci, 1967, quando a gente não tinha nenhum desses avanços. Então precisamos rever muito como é a qualidade da assistência de infarto em nossa sociedade, em nosso estado, para que a gente mude esse cenário drástico. Ou seja, então é uma preocupação também de a gente descentralizar um pouco o sistema de saúde das grandes regiões metropolitanas. Isso é uma realidade talvez que não seja apenas em Salvador, é muito provável que isso seja uma realidade de Brasil, né? E que a gente realmente, os grandes centros, ele tem a SAMU funcionando bem. Aliás, eu quero parabenizar aqui a SAMU, eu tive presente no atendimento, não eu como eu sou médico, mas eu sou físico, presenciando o atendimento da SAMU, foi aplaudida pela comunidade. É um reconhecimento que a gente precisa dizer isso, né? Parabéns à SAMU. E no momento que o senhor fala, doutor Cláudio, que muito propriedade, que no momento que a pessoa identifica, nessa hora também ele tem que ligar imediatamente para a SAMU se não tiver esse tempo. E quem está no processo, a SAMU até já ajuda, diz, olha, a massagem cardíaca é assim que é feita e tal. Nós presenciamos isso. Então, eu só para falar um pouco desse dado que o senhor traz, dessa tese, realmente eu acho que é uma preocupação de gestão pública compreender esses dados que são colocados e a gente realmente olhar com o horizonte a curto prazo e a médio prazo, que a gente realmente tem uma saúde de melhor qualidade para todo mundo. Só chamar aqui para essa mesa os ouvintes que já estão aqui interagindo bastante, tanto pelo telefone como também pelo WhatsApp. Quero lembrar também que pode participar pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, curtindo aí a nossa programação e também compartilhando. Sueli está na linha, é isso? Paloma 3328-7666. Vamos então ouvir. Sueli, bom dia, bem-vinda à primeira semana de cardiologia do Saúde no Ar. Olá, está na linha ainda? 3328-7666. Oi, Sueli, bom dia. Peço então que ela volte a ligar, faça a sua pergunta. Ela, inclusive, que disse que conhece aí o Dr. Cláudio, quer fazer uma pergunta direcionada. Mas tem aí a ouvinte Celidalva, ela é aqui do bairro do Avelar, e ela diz o seguinte, ela disse que não sabe dizer se é arritmia. Você está ligada bem ao tema, mas de vez em quando ela sente um tremor no coração. E recentemente não tem acontecido, mas o que seria isso, esse tremor? Daqui a pouco a Sueli que já está falando com a gente. Bom, um tremor no coração, se a gente entendesse isso como uma palpitação taquicárdica, ou seja, o coração disparando numa frequência maior do que o habitual, que é a frequência cardíaca máxima normal é 100 batimentos. Acima de 100 batimentos, taquicardia. Então, um tremor no coração em indivíduos que possam ter meia idade, portadores de hipertensão arterial ou com outros problemas de saúde, pode representar uma arritmia. A arritmia mais comum, à medida que a gente envelhece, chama-se fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia que tem impacto em mortalidade e em qualidade de vida, porque ela causa como complicação o acidente vascular cerebral embólico, que as pessoas chamam de derrame. Então, pequenos coágulos são formados no coração, desprendem, e eles saem boiando pela circulação até que chegam em pequenos vasos, como uma rolha, e fazem um entupimento do vaso, causando o AVC. Então, um paciente que tem palpitação, desconforto, tremor, ele precisa procurar um médico, porque uma vez que você detecte a fibrilação atrial, existem tratamentos apropriados que a gente pode fazer, desde o uso de anticoagulantes, que reduzem a formação de coágulo e reduzem até 64% o risco de ter um AVC, com redução do risco de morrer em 26%, ou seja, um desconto muito bom. Eu tenho um risco, eu tenho um desconto muito bom de 26% de morrer e de 64% de ter um AVC. Ou seja, precisar anticoagular. Existem outros tratamentos para controle de frequência, para tirar o batimento cardíaco excessivo, e até tratamento para, vamos dizer assim, curar. Isso poderá ser discutido mais a miúde com o Lucas Holanda no momento que ele estiver aqui. Olha, nós estamos falando aqui, né, Guedes, o nome das pessoas que vêm, até porque é uma semana, gente, é a semana inteirinha falando de cardiologia e nossa programação tem muitos outros temas, né, Guedes? Amanhã, por exemplo, a gente vai estar falando de outros assuntos. Patrícia, eu queria puxar um pouquinho da semana para prevenção. A gente falou bastante aí sobre fatores de risco. Claro. A gente conversou um pouquinho sobre
sinais, sintomas, uma série de coisas, né, que aparecem. Falamos um pouquinho até do tratamento, mas muito da doença coronariana está nas nossas mãos. Existe uma associação com fatores de risco. E é uma das propostas aqui dessa semana é trazer o ouvinte para essa realidade, fazer a sua parte, não terceirizar essa responsabilidade. Eu queria que o Dr. Cláudio falasse um pouquinho, assim que a gente falar com os ouvintes sobre os fatores. Olha, e como vamos falar de prevenção, inclusive trazer dicas, orientações práticas, coisas que são possíveis fazer no seu dia a dia. Aquilo que o Guedes falava, Ezequiel também, né? Terceirizar, quando a gente fala terceirizar, a responsabilidade é passar para o outro. Então é o outro, mas eu comi isso porque estava em casa, porque estava na minha geladeira, eu ia até fazer atividade física, mas não deu porque o trabalho não me dá condição. Enfim, então é a sua responsabilidade, assumir. Inclusive, a Semana de Cardiologia tem tarefa de casa para os nossos ouvintes também, tá? Você que está ouvindo, acompanhando, vai ter também o seu desafio. A cada dia um desafio para você melhorar de vida. Mas vamos ouvir então o que tem a dizer Maria José, está na linha 2, e a Nadjane. A gente começa com você, Nadjane, na linha 1. Bom dia. Oi, olá. Olá, bom dia. Estamos te ouvindo. Aqui é Nath. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, o seguinte. Eu fiz o ano passado um eletrocardiograma e ele deu 52 BPM. Menos de um ano eu tornei fazer outro e deu 44 BPM. O cardiologista que assinou, né, o laudo, ele disse que meu coração estava normal. Eu não acreditei e fui para o médico clínico. E eu disse, doutor, está dando 44, está diminuindo. E o médico dispôs 44. E ele fez uma soma lá, devido àqueles quadradinhos, e me disse que estava normal. Mediu também a minha batida cardíaca e disse que estava normal. Eu já sentia essa dor no peito, né? E eu acredito, porque em menos de 6 meses eu tinha tomado a atensina, e eu comecei a ter esses sintomas, e eu perguntei a ele se foi a atensina que estava fazendo isso. Ele me disse que eu não tenho nada no coração, mas eu tenho medo de ter algum problema devido um dar 52, depois baixar para 44 BPM. E a sua dúvida, a mesma pergunta aqui para o Dr. Cláudio, Nádia? Eu quero saber se o resultado deu 52, depois Sim. deu 44 BPM, mas o médico disse que nos quadradinhos abaixo estava normal. Beleza. Se está normal realmente, porque eu achei essa diferença de um para outro, se as batidas estão normal. E a conta que ele faz, num daqueles quadradinhos que dá no resultado do eletrocardiograma. Muito obrigado, bom dia. Obrigada. Eu só ouvi a pergunta da Maria, para não cair a ligação, rapidamente. Maria, Oi. Bom dia. Sua dúvida, querida. Tudo bom? Bem-vinda. Nega. Olha, Patrícia, a minha dúvida não é bem uma dúvida, Sim. não é? Que a gente vai para o médico. O médico olha o exame, não diz nada pra gente. E a gente às vezes está sentindo uns problemas, não tem nem tempo de conversar com o médico. E a última vez que eu fui em janeiro para o médico, levei os exames e chegou lá, ela pediu uma cintilografia. Só que ela marcou o retorno ainda para outubro, né? E aí a gente, outra coisa, a gente vai para SAMU. Quando chega lá na SAMU, não, na emergência, aí pergunta o que é que você tem, a gente fala, aí dá um remedinho, manda para casa. Vamos passa o colesterol alto que não abaixa. Eu estou tomando Zetia e Aterona, e meu colesterol não abaixa. E aí, como fazer, né, com esse período, esse espaço todo para falar com o cardiologista? Né? O médico ainda disse a mim, por que eu estava lá? Será que eu estava lá porque eu acho bonito? Zé, fica ouvindo aí, tá? Pelo telefone, acompanhando a sua resposta. Claro que não, o ouvinte procura o médico porque tem uma necessidade. Aí a gente volta a falar de prevenção, que foi o que o Guedes já começou a falar. Tudo isso é importante também, mas cuidar da saúde de forma preventiva. Sônia, só fechando aqui esse bloco, bom dia também para você. Ela disse que o programa está excelente, muito bom, esclarecedor. E pergunta, vai ser a semana toda? Ótimo, parabéns. Obrigada então, Sônia, é isso mesmo. Semana todinha falando de cardiologia. Doutor Cláudio, por favor. Em relação ao ouvinte que perguntou sobre a frequência cardíaca, de um modo geral, a gente considera uma frequência cardíaca normal entre 50 e 100 batimentos. Acima de 100, taquicardia. Abaixo de 50, bradicardia. Quando a gente faz os eletrocardiogramas, tem alguns programas que fazem o eletro e eles emitem um cálculo eletrônico da frequência. Algumas vezes, por alguma imputação de informação, você pode ter uma discordância entre a frequência que o programa dá
e aquela que o médico calcula, porque ali é um pré-laudo, e o médico cardiologista ele vai ter que laudar, ele vai calcular a frequência. Então a frequência pode estar normal em um desacordo com aquele problema do laudo. De qualquer forma, de um modo geral, as bradicardias, são frequência menor do que 50, elas podem estar associadas tanto a doenças no coração, quanto ao uso de alguns medicamentos que reduzem a frequência cardíaca. No caso do ouvinte, ela disse que tomava atensina, clonidina, e a clonidina reduz a frequência. Então ela pode estar sob o efeito do remédio. Significa que ela deve suspender o remédio e parar de tomá-lo porque a frequência está baixa? Não. Ela deve procurar o cardiologista dela, porque a suspensão abrupta de uma medicação como clonidina pode causar uma crise hipertensiva. E uma crise hipertensiva pode causar problemas graves, como, por exemplo, um derrame, um edema de pulmão, que é uma coisa muito séria. Então, antes de suspender o remédio, procurar o seu médico. Tempo de consulta é algo bem complexo. Existem todo tipo de profissional. Então, a gente pensa que o médico em consultório ele deve fazer uma medicina mais tranquila, com tempo para conversar, ouvir o paciente, tirar a sua dúvida. Essa é a nossa prática. Então, infelizmente, em muitos serviços você tem metas a bater, atender um paciente em 5 minutos, em 10 minutos. Às vezes o profissional ele precisa submeter a isso para sobreviver. Particularmente eu que trabalho em uma instituição onde existe tempo, eu prefiro me atrasar para os meus compromissos pessoais, horário de almoço, chegar em casa e fazer um atendimento mais tranquilo e conversar. Realmente, a impressão que eu tenho é que a paciente que vai fazer uma cintilografia e levar 8 meses para levar o resultado deve estar no serviço público, onde o acesso é muito difícil. Poucos médicos para muito doente, mas ela precisa procurar assistente social do hospital ou da clínica para que ela possa antecipar essa consulta e avaliar o exame. Basicamente isso. Em relação ao serviço de emergência, quando um paciente chega à emergência, a gente escalona os atendimentos por gravidade. Então um profissional, pode ser um enfermeiro ou médico, faz uma triagem inicial, identifica se o paciente tem um sintoma ameaçador à vida. Se ele não tem, ele vai para um tipo de atendimento que a gente chama de sala verde. Se é mais ou menos isso, sala amarela. Se é alto risco, sala vermelha. E aí a gente consegue hierarquizar os atendimentos para organizar. Senão a emergência não funciona, fica lotada e prejudica a todos. A gente já viu que não tem serviço para todo mundo, então melhor prevenir do que remediar, do que levar. Então, eu trazer exatamente para Cláudio, é exatamente isso. Já que tem pouco serviço, poucos médicos, aí a palavra de hoje é a prevenção. Eu queria que cada um, num olhar de cada um, falasse um pouco isso desse universo da cardiologia. O que é que esses pacientes, já que a gente tem vou chamar de exército de doentes, né? O que é que pode fazer para prevenir? Qual é o dever de casa? Ezequiel, existem 2 momentos para a gente, em linhas gerais, porque eu posso fazer a prevenção em vários níveis, mas para hoje, existem 2 momentos importantes. O que a gente chama de prevenção primária, e a prevenção primária ela se divide basicamente, se a gente pudesse usar didaticamente, em prevenção primordial. Então eu tenho meu filho, então eu tenho que dar acesso ao meu filho à alimentação saudável. Perfeitamente. Minimizar a ingestão de gorduras, excesso de carboidrato, estimular a atividade física, evitar o consumo excessivo de refrigerante, não permitir que ele tenha acesso à droga por uma política de educação, vocação do indivíduo para valores, né, como gratidão, fraternidade, respeito ao outro e a si mesmo. Né? Renascimento é Páscoa, renascer um homem novo. Então eu tenho que fazer esse filho ter um processo educacional bom. Uma vez que eu passo essa fase da infância e adolescência, eu vou para a prevenção primária. Ou seja, o indivíduo não tem doença formalmente estabelecida, ele não teve infarto, ele não tem angina, não teve derrame. Então a gente precisa evitar o tabagismo, fazer atividade física. Atividade física aqui, às vezes a pessoa precisa ir para a academia, não, andar. Olha, eu vou para o hospital, quando eu vou de ônibus, eu solto 1 ponto ou 2 pontos antes e ando até o hospital. No hospital eu não pego o elevador, eu subo dessa escada. Eu tenho que fazer alguma atividade mínima, né? Então, não fumar, fazer atividade física, alimentação saudável. Alimentação saudável é o quê? Muita verdura, muito vegetal, uma concha de feijão ali pelo menos, uma colher de arroz, uma proteína, evitar fritura, excesso de coisas muito ruins. Outra coisa, avaliar se eu tenho pressão alta, porque eu posso ter pressão alta e não saber que eu tenho. Boa parte da população hipertensa desconhece que é portadora. Então, não tenho hipertensão, controlar a pressão adequadamente para evitar. Checar minha glicemia. Checar a glicemia. Se a glicemia está alta, atividade física, alimentação saudável, mudança de estilo de vida, controla a glicemia e previne diabetes em até 60% das vezes. Por fim, a gente poderia dizer que o indivíduo perder peso. Né? Então, perder peso melhora o controle da pressão, melhora o controle do açúcar. Ver se o meu colesterol é alto. Se o colesterol é alto, controlar o colesterol.
a ouvinte falou que toma 2 medicações, ezetimiba e a atorvastatina para o controle de colesterol, e não controlou. Ela precisa discutir com seu médico, porque ela pode ter uma condição chamada hipercolesterolemia familiar, e apenas essas medicações nas doses adequadas não controlam. Então, o Hospital Ana Nery hoje tem um ambulatório especializado em dislipidemia, onde a gente pode acolher esses pacientes e ter um tratamento específico apropriado para controle de frequência ou o seu médico particular. Em linhas gerais, a prevenção seria isso aí. E teremos a prevenção secundária. Uma vez que eu tive um evento, eu tive AVC, eu tive infarto, eu tive angina, agora a situação é mais complexa. E eu preciso me empenhar mais para não ter novos eventos. Mas aí, para não me estender, eu vou passar para Guedes e... Mas, doutor Cláudio, eu tenho hipertensão arterial, tomo uma medicação que às vezes eu tomo, às vezes não tomo, porque eu não sinto absolutamente nada, né? Já estou com essa hipertensão aí, vou ao meu médico de forma irregular, porque eu não sinto nada. Eu vou a cada 2 anos, 3 anos, não vou mentir para o senhor que eu gosto de uma feijoadinha salgada de vez em quando, né? E eu não entendo por que eu tenho que manter essa medicação toda hora, porque às vezes eu faço relação sexual e não me sinto muito bem. Então, pega nesse exemplo. Vamos falar um pouquinho, vamos aproximar isso do nosso ouvinte. Que é o que bem acontece no dia a dia. É bom vocês né? trazerem a realidade do consultório, para que o ouvinte ele ouça e veja, meu Deus, sou eu. Sou eu, me vejo inclusive aí, ela Muito falou, bom, eu tenho um Guedes, peso muito no peito, sinto Perfeito. um peso no Exatamente. peito, mas não Trazer fiz nada isso. até agora, né? Pois é, mas pega um Esse gancho sou aí. eu. É isso mesmo. Interessante o que Guedes traz aqui, que, de um modo geral, o cidadão, né, do sexo masculino, né, o homem, ele é um indivíduo que ele foi educado para enfrentar tudo. E às vezes, a gente assumir que tem um problema de saúde, por exemplo, é algo muito ruim, porque aquilo diminui, né, a nossa virilidade, a nossa capacidade de enfrentamento e resolução dos problemas, né, fruto da educação machista que nós vimos tendo ao longo dos anos. Então, é muito comum a primeira manifestação de angina, Ezequiel, ser durante o ato sexual. E às vezes o indivíduo vai ao consultório e ele não informa. E quando a parceira vai, ou o parceiro vai, que declara aquilo ali, é como se fosse uma violação de um contrato de sigilo. Então, isso é bobagem, né? Então, eu digo assim, é claro que a gente respeita as peculiaridades da personalidade de cada um, mas o indivíduo não pode ocultar uma coisa dessa tão importante, porque durante o ato sexual a gente desempenha uma atividade física que, em média, eleva a frequência cardíaca para 120 batimentos, aumenta a pressão em 40 milímetros, pressão máxima ou sistólica em 40 milímetros. Então, é um esforço considerado moderado. Então, se o indivíduo tem dor no peito durante o ato sexual, ele tem que narrar isso para o seu médico, ele tem que procurar assistência médica, pode ser algo muito grave. Agora vem um outro aspecto. A maioria das pessoas diz assim, por que eu vou tomar remédio? Minha pressão é 200 por 120, 20 por 12, eu não sinto nada. Esse é o problema. A hipertensão é uma doença que habitualmente ela é silenciosa. O Drauzio Varela diz assim, assassina silenciosa. Ou seja, é a principal causa, a gente falou no início do programa, né? 85%. 85 mil pessoas que morreram de infarto e 80 mil pessoas que morreram de AVC no estado da Bahia tinham hipertensão como a principal causa do problema. Então a hipertensão é uma doença muito prevalente, muito comum em nosso meio. A maioria das pessoas não vão ter qualquer sintoma. Se a gente pudesse fazer um cálculo, a gente diria assim, de cada 100 pessoas que nós cruzarmos na rua, né, de cada 100 pessoas, estima-se que até 75 pessoas têm algum grau de pressão alta. Dessas 75, apenas 50 delas sabem que tem hipertensão. E das 50, só 30, 35 tratam e controlam a pressão. Então a hipertensão é uma doença que, ela, não controlada, ela tem impactos devastadores. Então a hipertensão é a principal causa de insuficiência renal e hemodiálise no nosso meio. É a principal causa de AVC. É a principal causa de cegueira. É a principal causa, uma das principais causas de insuficiência cardíaca, que é a dilatação do coração e incapacidade do coração bombear o sangue. É uma das principais causas de demência vascular cerebral. O indivíduo faz múltiplos pequenos AVCs e ele faz demência. Muita demência diagnosticada como Alzheimer ou outras é por conta de demência vascular, e a gente já tem uma associação muito grande entre Alzheimer e demência vascular. Ou seja, a hipertensão não tratada é uma catástrofe. É o indivíduo realmente não cuidar-se com amor. Tem hipertensão, mesmo sem sintoma, tome seu remédio, controle sua pressão. Veja, eu também gosto de feijão, mas no meu feijão em casa eu não boto sal. Eu não boto sal. Eu boto a carne para dessalinar na véspera. Mesmo assim, vai ter sal suficiente ali para o meu paladar.
E isso é uma questão de hábito. Quando a gente aprender a comer assim, comer o seu feijãozinho, com uma carne, um músculo, uma calabresa light, etc., botar ali uma abóbora para diminuir o sal, etc., a gente educa o paladar e consegue comer coisas maravilhosas. A dieta não tem que ser algo que cause desconforto ou mal-estar, mas um processo de aprendizado, de mudança de hábito. E a gente vai comer coisas muito bacanas e não vai deixar de comer feijão, carne, uma picanha, tira aquela gordura ali da lateral, você grelha, você pode comer um churrasco uma vez ou outra, uma muqueca de camarão. Agora, fazer disso Uma um hábito rotina. todo dia. Agora, no indivíduo hipertenso, com insuficiência cardíaca, esse tipo de alimento tem muito sal. É não recomendável. Aí é a questão da mudança de hábito, né, Guedes? Ou seja, quero ter saúde, quero ter qualidade de vida, quero prolongar minha vida e viver bem, mas abrir mão desses pequenos prazeres é que tal difícil. Incluir uma atividade física na rotina, muitas vezes também. E aí é por isso que essa semana de cardiologia acontece para despertar o ouvinte para os problemas que mais matam no Brasil e no mundo. E se você faz parte desse grupo, está na hora de mudar. Patrícia, eu queria voltar a esse tema, que para mim é fundamental. A questão dos hábitos, a questão da prevenção, a questão dos fatores de risco, que a gente chama de modificáveis. Cada um tem a sua responsabilidade em manter esses temas que causam mal, a gente sabe que causam mal, controlado. Então, assim, às vezes a gente não faz um paralelo correto, a gente não tem essa dimensão do quão importante é a incidência desses problemas na doença. Queria que o Dr. Cláudio falasse um pouquinho, assim, traduzir isso para os ouvintes, a hipertensão, em que proporção isso aumenta a minha chance de ter um infarto, de ter uma angina, o tabagismo, qual o impacto disso? Eu não sinto nada, eu tenho hipertensão ali controlada, fumo meu cigarro de vez em quando. Traduzir isso para os ouvintes. Né? Você fumar realmente faz mal, não controlar a hipertensão, isso faz mal. Eu queria que houvesse uma tradução para o ouvinte, o quão isso é importante. Ok. Bom, isso que você traz, Marquete, foi testado num grande estudo médico epidemiológico chamado Interheart. O Interheart é o Estudo Internacional do Coração, onde ele foi avaliado em 52 países, numa população enorme, e comparou-se indivíduos que tinham primeiro infarto com aqueles que não tinham primeiro infarto no que diz respeito a esses fatores de risco. Então, algumas coisas foram observadas. Por exemplo, diabetes. Diabetes aumenta aí, se a gente pensar em razão de risco, em até 3 vezes mais o risco de ter um infarto do que o indivíduo que não tem. Hipertensão, aproximadamente também 3 vezes. Quando eu estou falando isso em vezes, 3 vezes, eu estou implicando um aumento em quase 300% do risco. O tabagismo, por sua vez, aumenta de forma significativa, mais do que 2,5 vezes o risco, é 250% de chance. O sedentarismo, né, também aumenta quase 2 vezes mais o risco do que o indivíduo que tem atividade. Quando você pensa 2 vezes parece uma coisa pequena, mas não é. É um incremento muito alto do risco. Não ter uma alimentação rica em verduras, em frutas, em legumes, também aumenta o risco. Ter essa alimentação reduz o risco. Praticar atividade física reduz o risco. Controlar a pressão arterial reduz o risco. Controlar o diabetes reduz o risco. Esses são fatores modificáveis. Existem fatores não modificáveis, como gênero. Então, os homens eles sofrem mais de infarto mais precocemente do que as mulheres. Então, o sexo é um fator não modificável. É como a gente nasceu. Sim. Então, não tem como mudar isso. Mas os outros fatores, nós podemos mudar. Obesidade, perda de peso, controle de colesterol, tudo isso reduz isso. Então, é importante que o ouvinte e cada um de nós tenha isso em mente. Né? Prevenção, eu não tenho a pretensão de viver 960 anos como viveu, né, a figura bíblica, Matusalém, né? Mas que os meus 70, 65, 90 sejam com qualidade de vida. E qualidade de vida eu só consigo prevenindo doenças. Olha, o assunto da prevenção é muito bom. Estamos já finalizando. Vou pensando no desafio de hoje. O que a gente vai colocar na rotina
na vida dos ouvintes. Mas só para fechar, muitas pessoas participando, inclusive do interior, não vai dar tempo de responder a todos. Eu aproveito para falar o seguinte, gente, se sua pergunta não foi respondida hoje, teve gente que perguntou sobre Chagas aqui, sobre também doença, problema cardíaco congênito, tem inclusive uma avó muito preocupada aqui com o netinho. Esses temas vamos levar ao longo da semana. Tem perguntas sobre arritmia, que inclusive vai ser o tema de amanhã. Então hoje especificamente vou trazer a pergunta da Zilnete. Ela é de Senhor do Bonfim, e ela tá, desculpe, lá de Camamu, Gildete Jesus Bonfim, é o nome dela, de Camamu. Ela quer saber o seguinte: é verdade que dor no peito nem sempre é princípio de infarto? Pode ser gases? Já fez uma série de exames no coração e sempre dá normal, mas os níveis de colesterol estão também normais. Enfim, dor no peito nem sempre é infarto. É verdade, nem sempre dor no peito é infarto, mas a única forma de a gente descobrir isso é fazendo uma consulta médica. Podem ser gases, pode ser nenhum problema, pode ser nenhum problema. Mas quando é infarto, a gente tem um problema grande e a gente só descobre infarto e não médico, na emergência. Pergunta do ouvinte: minha mãe tem 76 anos, quando ela faz qualquer movimento, ela sente dor e tontura. O que poderia ser? Está preocupada inclusive com a tontura. Isso, a angina é isso, né? O indivíduo, ele vai ter uma restrição do fluxo de sangue para as células, o encanamento é entupido, o sangue não chega, a terra ali, que é o miocárdio, não é irrigada, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo, então eu vou ter restrição da minha qualidade de vida, eu não vou às vezes conseguir ter atividade sexual, autocuidado como tomar banho, pentear o cabelo, escovar o dente, pode chegar nesse nível de restrição, até episódio de dor em repouso. Se você está deitado na cama, mudou a posição no leito, pode ter dor no peito, então tem que procurar um médico. Fechando o bloco de pergunta, estresse do dia a dia pode aumentar o fator de risco, inclusive aumentar o colesterol, doutor Cláudio? O estresse não aumenta o colesterol, mas o estresse aumenta de forma importante o risco de eventos cardiovasculares, tanto acidente vascular cerebral, derrame, como infarto agudo do miocárdio, como outras condições, como a gente chama síndrome do coração partido, numa situação de estresse, de muita angústia, num assalto, numa viuvez súbita, numa orfandade, numa festa surpresa para o vovô, que fez 70 anos, você pode gerar uma situação que causa uma alteração cardíaca, que simula o infarto. O estresse é um problema que a gente precisa combater no tempo de hoje, da nossa sociedade. Briga, né? Uma discussão, rápida. Tudo isso pode acontecer. Patrícia, então finalizamos. Do desafio, né? Pois é, antes do desafio, eu vou colocar aqui uma frase de Hipócrates, muito importante, que tem tudo a ver com a prevenção. Antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É exatamente o que a gente está colocando aqui. Infelizmente o tempo está curto, Paty, mas eu vou dizer aqui, olha, nós perdemos recentemente um vizinho nosso chamado Del, cabeleireiro. Ele morreu do infarto agudo do miocárdio. Infelizmente era um fumante inveterado, né? E também usava uma quantidade de álcool muito grande. E levou ele, infelizmente, ao óbito. Por mais que o sistema de saúde pudesse tentar se ajudá-lo, mas infelizmente não conseguiu, já foi tarde demais. E aí eu queria, nesse momento, quantas vezes nós dizíamos lá para Del, rapaz, reveja essa situação do tabaco. Então eu aqui, Patrícia, queria como desafio pedir ao nosso ouvinte que repense imediatamente essa questão do tabaco. Ele é muito grave, não só para a doença do arterial coronariano, mas também para câncer, entre outras doenças. Qual é o desafio para esse nosso ouvinte? Doutor Cláudio vai dizer, qual a tarefinha de casa? Outro desafio. Acho que o tabagismo é importantíssimo. O desafio é caminhe. Pronto. Caminhe, suba dessa escada e ande. Solte um ponto antes do trabalho e vá andando até o seu trabalho todo dia e volte um ponto para pegar ônibus para casa. Agora tem que aqui voltar a dizer se conseguiu, viu, Patrícia? Amanhã perguntar quantas caminhadas foram feitas de ontem para hoje. E se ajudou outra pessoa a levar essa informação. Essa informação é importante, não é só para você que está ouvindo, não. Leve também para o seu vizinho, para sua vizinha, para o seu familiar. Compartilhe esse vídeo que vai ser depois colocado para todo mundo, para que a gente realmente consiga entender que a saúde, a sociedade saudável, que quanto a gente fala, isso próximo está da nossa mão. E a gente precisa fazer o dever de casa. Bacana, então, obrigada mais uma vez ao Marco Guedes, ao Ezequiel, ao doutor Cláudio das Vídeos TV hoje aqui, abrindo a nossa semana. Obrigado pela presença. Parabéns, viu? Muito obrigado. Amanhã tem muito mais. Vamos estar falando de arritmias cardíacas. O doutor Lucas Holanda vai estar aqui com a gente. Lucas Holanda, vamos falar de arritmias. O doutor Cláudio já respondeu umas perguntas sobre bradicardia. Vamos falar também das arritmias com a frequência mais alta. E amanhã tem mais. Obrigada, então. Você que participou, até lá, não perca, participe do Saúde no Ar.